Olá, meu nome é Adalberto Neto e essa aqui é a oficina de dramaturgia do projeto Quem Matou Zumbi. Bom, a dramaturgia, a base da dramaturgia é a contação de história, né? E eu sempre fui um contador de história. Assim, desde muito cedo, vou falar aqui da minha vida, quando eu me alfabetizei, eu lembro que eu escrevia textos dissertativos, eu escrevia poesias, eu escrevia músicas e eu escrevia o que eu chamava de ceninhas. Mas, na verdade, eu lembro que eu tinha umas ceninhas de um filme. Eu achava que era um longa-metragem. Era um frente e um verso de uma folha de caderno. E eu achava que ele tinha um filme. Podia ter um curta, né? Mas eu achava que era um longa-metragem. Então a base da dramaturgia é a contação de história. E é claro que a gente tem uma estrutura e que a gente aprende em vários lugares, várias técnicas. E eu vou falar que eu desenvolvi quando eu fui escrever a peça Oboró Masculinidades Negras, que eu tive 5 dias para escrever. E eu tive que escrever em um dia, que nos outros 4 dias eu estava muito enrolado de trabalho. Que foi o seguinte: eu sou jornalista também por formação e estava trabalhando num jornal ainda, né, onde eu trabalhei como jornalista de 2004 até 2019, então foram muitos anos. E aí eu trouxe a técnica do jornalismo para mim, para desenvolver esse roteiro, e que funcionou bastante, e é a primeira vez que eu estou compartilhando isso aqui com alguém, né? Que é o seguinte, deixa eu falar para vocês. A gente, quando faz uma matéria de jornal, a gente tem o lead. O lead e o sublead, né? Que geralmente são aqueles dois primeiros parágrafos. Se der tudo no primeiro parágrafo, ok. Se não der, é o primeiro e o segundo. Sobre o que é a matéria, entendeu? E aí a gente responde essas perguntas: o que, quem, onde, como, porquê e quando. Essas 6 perguntas. E eu trouxe isso para essa peça. Eram 10 monólogos e eu trouxe isso porque eu falei, cara, eu preciso escrever isso aqui correndo. Eu só tenho hoje e eu vou trazer a técnica do jornalismo. Até na hora de costurar, que eu vou falar aqui como é que foi. Mas deixa eu primeiro, então, mostrar para vocês como é que eu respondi essas perguntas, né? O que? Era uma peça sobre masculinidades negras, né? Então, a gente precisa saber sobre o assunto que a gente vai tratar no nosso espetáculo, no nosso filme, no nosso curta, no nosso especial de humor, enfim, para televisão, para o streaming. Quem? Quem são os homens negros? Eu ia falar de homens negros. Então, os meus personagens são homens negros. Onde? Cada um no núcleo da sua vida, né? Eram homens negros diferentes. Então, um vai falar sobre a relação dele. Para falar da masculinidade negra, eu levei ele para a coisa do trabalho, da profissão, o outro da família, enfim. Não que os outros não pudessem falar, desde o trabalho, eu falei de família em algum momento, mas estava mais focado ele enquanto profissional num determinado lugar, numa determinada profissão. E aí, então eram 10 homens, cada um no núcleo da sua vida que eu escolhi contar. Como, né? Eram monólogos, eram 10 monólogos. E aí esse como eram monólogos e eles não eram independentes. Eu fiz parecendo um espetáculo com princípio, meio e fim, não monólogos que sabe, não um espetáculo que acaba e começa outro. E aí eu fiz isso com a técnica do jornalismo. Então, costurando, sabe, o fim de um monólogo no outro, que a gente faz muito isso no jornalismo, né? Que acontece? Às vezes você faz uma matéria e você precisa de personagens para aquela matéria para você confirmar que aquilo ali tá acontecendo. Uma tendência. Nesse verão, homens estão pintando a barba de colorido. Estou dando aqui um exemplo qualquer. E aí eu preciso de homens que estejam pintando a barba de várias cores diferentes. Mas de repente vai ter um homem que vai estar pintando que não é por causa da tendência, sabe? Ele está pintando porque sei lá, aquela cor vai fazer bem para ele, sei lá, aquilo ali é um produto que ele passa, na verdade, para cuidar da pele que deixa a barba daquela cor. Então, na verdade, ele não se encaixa muito bem na matéria, mas eu trago ele para a matéria porque eu acho interessante, porque também tem esse caso. E aí eu preciso costurar. Ó. Além desses homens que estão pintando a barba pela tendência, também há o caso
Manuel Siqueira, que tem a barba colorida, que coincidiu com esse momento e que tem a barba colorida porque ele passa um produto para a pele que deixa a barba assim. Então, assim, tinha. Mas sempre costurando, sabe? No jornalismo a gente sempre costura uma história na outra. E aí eu levei isso, principalmente nas matérias de comportamento, né? Às vezes não dá. Mas. E principalmente quando a gente procura personagens para justificar aquela matéria, né? A que a gente está fazendo, aquela história, né? Que antes de ser uma matéria, é uma história que a gente está contando. Não importa se seja factual ou de ficção. E aí eu fiz isso. Sempre quando estava para acabar aquela história, o personagem da seguinte, ele tinha algum envolvimento, nem que seja muito uma participação muito coadjuvante na história do outro, ou uma participação que vai dar um ponto de virada, porque no roteiro, quando a gente estuda a estrutura, a gente vê que tem uns pontos de virada, né? De cinema. São dois pontos de virada, um midpoint, aquele midpoint é aquele quando divide mesmo o filme no meio, sabe? Quando você sabe assim que chegou no meio, que vem um acontecimento para trazer novos ares para aquilo ali, novos direcionamentos, que não é, na verdade, um ponto de virada, né? Não é um plot twist, mas é um midpoint mesmo que traz novos ares para aquele roteiro e você vê que aquilo ali chegou no meio e está num novo momento. Então eu fiz pontos de viradas, né? Em todos os monólogos, com os novos personagens entrando e trazendo uma. Ou a ideia do midpoint ou do ponto de virada. Ou que aquilo ali vira muito e acaba levando para uma outra história, ou que aquilo ali só traz um novo horizonte e chega uma história que vai endossar a história passada, ou que realmente é um ponto de virada e que mostra uma nova história cheia de desafios para serem vencidos, né? E aí eu costurei todas e dei uma ideia de que é um espetáculo com princípio, meio e fim, e não 10 monólogos. E aí tá, qual é o próximo? Para quê, né? Então eu falei o como, os monólogos, 10 monólogos, para quê? Por quê, desculpa? Para conscientizar que homens negros são muito mais do que o que a mídia passa, né? Porque a ideia da peça foi realmente essa, para mostrar o homem negro muito além do bandido das novelas, ou do cara que... Né? O homem negro, ele geralmente ele é protagonista nas novelas, nos filmes, como bandido ou como escravizado, né? Aí ele conseguia um papel de destaque. Escravizado nem é. Escravizado não. Nem o bandido, né? Protagonista, mas vai ter um destaque. E geralmente aqueles bem coadjuvantes, que são o garçom, o motorista, o mordomo, o engraxate, né? E a gente quis mostrar com essa peça que o Homem Negro está muito além disso, né? Ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um grande pai, ele pode ser um ótimo filho, um exemplo de criança e adolescente que pensa num futuro, que tem consciência do que ele representa naquela sociedade, de onde ele quer chegar. Então a gente mostrou muitos exemplos de homens negros, ali 10, né, no caso, de que a gente não está acostumado a ver na dramaturgia. E quando é o agora? As histórias são inspiradas no agora, são histórias contemporâneas e inspiradas no agora, não necessariamente, né, no agora, né, quando está passando nas histórias desse momento do país, mas nesse momento, desse período, dessa geração. E então essa foi a minha técnica. Eu peguei essa técnica do jornalismo e todo o tempo, enquanto eu estava escrevendo, eu pensava em responder essas perguntas, né? Porque também não bastava só eu contar a história de um homem e não tá passando essa conscientização. Tipo assim, peraí, mas nessa história eu mostro que eu mostro sem ficar telegrafando, olha que ele é um homem exemplar, mas eu mostro que ele é um homem bacana, com quais ações, entendeu? Aí a partir daí eu ia destrinchando as histórias e eu ia enriquecendo aqueles homens, entendeu? Lógico, tem um trabalho também que é por trás do roteiro, é prévio, quando você faz arco interno, né, do personagem, para você saber as fragilidades dele,
os gatilhos, né, se tratando de Homem Preto, né, muitos gatilhos, tudo, e o temperamento dele, e a ambição daquele homem, que não vai entrar no roteiro, mas que vai te dar muito subsídio para você escrever, né? Tem gente que faz perfil de personagem e aí bota até o signo, bota a data de nascimento, bota a cor que gosta, bota o cheiro que tem, do perfume daquele personagem. Ele usaria perfume? Qual perfume que ele usaria? Porque na hora de você começar a escrever, aquilo vai te enriquecer e você vai escrever com muito mais propriedade essas histórias. E outra coisa que eu queria falar é da importância da emoção, né? Porque é a emoção que ela gera empatia. Um exemplo que eu vou pegar quando a gente vê um vídeo de rede social, né? Uma pessoa que quer um dinheiro para uma vaquinha e porque o filho dela vai fazer uma cirurgia. E aí ela já começa contando a história dela. Meu filho nasceu e tinha um problema e nunca chega no principal, sabe? Tinha um problema, eu levava ele na escola, eu percebia que ele não se desenvolvia e tal. É isso, pegar essa estrutura daqui. Meu filho está para morrer e eu não quero perder o meu filho. Preciso da ajuda de vocês. Tipo, o que que é? Né? Quando você pega o lead da matéria, né, a parte, o que que é o roteiro, as pessoas já ficam sabendo, porque as pessoas não vão querer acompanhar se você não chega logo na história e se aquela história não gera uma empatia, não gera uma emoção. Então é muito importante trabalhar com a emoção para você pegar o espectador de jeito, né? Para que naqueles minutos iniciais do roteiro, o espectador ele já compre aquela história, entendeu? E ele torça por aquele personagem. Porque às vezes a gente quer contar uma história também e a gente não envolve o personagem. Eu vejo muitas boas histórias, já vi, com, com ótimos conflitos, mas onde o personagem, às vezes, ele não se envolve, ele não traz, ele não promove o envolvimento, sabe, dele com quem está do outro lado. A pessoa que está do outro lado não fica apaixonada por ele, né? Ou odiando ele, né? Que é o mesmo sentimento, só que com menos na frente, sabe? E querendo que ele se ferre, sabe? A história tá fria ali e o espectador só tá como espectador. É legal criar pontos de identificação, né, com quem está assistindo, para que aquela pessoa se identifique numa coisa de amar ou se identifique num lugar de odiar aquele personagem e querer acompanhar até o final para ver ele se ferrando, ou querer acompanhar até o final para ver ele se dando muito bem. Então é muito importante a gente humanizar. Aí como é que a gente faz isso? Humanizando, entendeu? Mostrando as fragilidades desse personagem. Que esse personagem ele não pode ser um personagem que ele responde tudo com frieza, tem que ter sentimento ali, sabe? E tem que ter fragilidade, tem que ter superação, tem que ter força, porque é isso tudo que nós somos, né? Cansam de falar pro homem, né, pro homem, pra mulher preta, vocês são muito fortes, vocês, sabe, vocês são muito resilientes, mas a gente é tudo, na verdade, o ser humano é tudo. Lógico, a gente tem que ser muito mais forte, que a gente passa por muitas situações difíceis, mas a gente é tudo. A gente se apaixona, a gente é forte, a gente é resiliente, a gente é frágil, a gente chora. E quanto mais você coloca é, o maior número possível de sentimentos naquele personagem ali, que também vai viver várias histórias onde ele vai poder sentir tudo isso, mais ele vai se aproximar do espectador, de quem está do outro lado da tela e que vai ver assim, caramba, eu quando vivo uma situação assim, eu também passo por isso. Ou ainda, o meu pai passa por isso quando ele vive essa situação e eu não entendi o porquê. Porque não precisa só ter empatia porque ele viveu aquilo ali, mas porque o pai dele já sentiu, ou porque a empregada do lar dele já sentiu e ele não entendia, sabe? Aquela fraqueza ou aquela força que vinha de um lugar como resposta. Então é muito importante a gente humanizar esses personagens com sentimentos, entendeu? Não ser só um personagem que fala e que ouve e responde, sabe? Porque vamos trazer uma carga emocional, porque é essa carga emocional que prende, que faz o espectador torcer ou não por ele. E isso
é importante levar também para dramaturgia, para projetos de humor, né? Porque às vezes quando falam que o humor é muito desvalorizado, e assim, eu não concordo que deveria ser, mas infelizmente no Brasil é. Mas sabe o que eu percebo às vezes por exemplo, em alguns espetáculos de stand-up? É uma falta de preocupação, entendeu? Em alguns, eu não estou generalizando, mas uma falta de preocupação com a própria piada, entendeu? Porque às vezes ali não tem uma piada, tem uma ofensa, né? Tem até um crime de racismo, tem um crime de xenofobia, sabe? Tem. Então, a gente tem que entender que o humor, ele não tem liberdade para fazer o que quiser, entendeu? E é isso que é o desafio. E é isso que faz, e a gente pensando nisso, a gente coloca o humor no patamar do drama. Porque o humor vai ser sempre assim, ai, humor, cadê o cara lá do humor? Paga qualquer coisa para ele. Se realmente a gente não tiver preocupação com nada, porque aí fica até fácil, né, de escrever. Fica fácil, a gente pode respeitar o idoso, a gente pode respeitar a mulher, a gente pode respeitar o gay, a gente pode respeitar o gordo, a gente pode respeitar o preto, sabe? Pode respeitar todo mundo em troca de um riso fácil. E a pessoa mesmo que está rindo, ela vai num espetáculo de humor, sei lá, de um humorista assim preconceituoso, e ela vai até rir, sabe? Até porque a risada do outro também te estimula, a risada do cara que está no palco vai te estimular, às vezes você está rindo sem nem saber porquê, sabe que aquela piada é uma agressão, mas você está rindo porque risada estimula. Eu mesmo rio quando uma amiga minha ri. Ela ria de uma maneira tão engraçada que eu não sei nem o que está acontecendo, mas ela está rindo, eu estou rindo. Então mas você vai num espetáculo. Aí você vai num espetáculo da Tata Werneck, que é incrível, e aí você vai rir e você vai ver a diferença da tua risada. Sabe? Tipo, você vai perceber que aquilo ali é uma coisa bem feita, respeitosa, e com um trabalho que pensa todas essas coisas que eu falei aqui, né, que essa estrutura e esses cuidados que a gente leva para o drama, a gente tem que levar também para o humor. E vocês vão perceber a diferença de um espetáculo de humor da Tata Werneck e de um humorista de stand-up que comete agressões, sabe, mascaradas de piada, né? Agressões que ele chama de piada. Então é muito importante ter esse cuidado. Eu escrevi um espetáculo, um stand-up, justamente criticando essas piadas ofensivas, sabe? E nisso eu consegui fazer uma coisa de humor, porque ali tem a crítica, mas tem o humor. Então, e nessa crítica. E aí, se a gente trouxer para cá, para aquela regrinha que eu trouxe, o quê? Um espetáculo de um stand-up que critica stand-up preconceituosas. Quem? Um ator, no caso, para eu fazer, né, que vai ser essa pessoa que vai ser o porta-voz, onde onde é no palco falando diretamente com a plateia, né? Então lembrando, reproduzindo certas coisas, mas criticando essas coisas que não são piadas, reproduzindo essas agressões e fazendo crítica a essas agressões. Como é um stand-up, um monólogo, porque também para conscientizar as pessoas do que elas estão rindo, entendeu? E também para conscientizar os limites do humor, sabe? E para conscientizar também esses profissionais que não são humoristas, mas que fazem esse tipo de coisa. É, e aí, quando também é com relação ao agora, né? Porque não vou criticar humoristas da década de 60 que faziam uma coisa e que as pessoas nem ainda que era agressão, nem entendiam que era agressão, entendeu? Então eu estou criticando pessoas com as piadas de agora, né? Essas piadas, na verdade, que não são piadas, né? Piadas mascaradas, quer dizer, agressões mascaradas de piadas. Então, eu acabei de fazer agora também, e eu tive esse cuidado que a gente tem que levar para o drama, também de levar para o humor, um especial de começo de ano do Prime Video chamado Feliz Ano Novo de Novo, estrelado pelo Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães. E as minhas cenas, que são cenas onde discute questão racial,
Ali eu fiz a cena do cara, do rapaz, que é um atendente de telemarketing, e ele é de um setor, eu esqueci o nome do setor, que é muito, muito grande, mas é um setor para pessoas, para racistas enrustidos que querem evitar a lacração, que querem evitar o cancelamento e lacrar na internet. Então é. E assim, é, é, é só. É só agressão. Ele só recebe assim, eu chamo de preto ou de negro. Ah, eu tava vendo um jogo de futebol, e o rapaz, o negão lá que joga, ele tava jogando muito mal. Disse que ele joga de salto alto. Eu fui racista? Ele falou assim, não, você foi. E falei pra ele jogar que nem. Ele tava jogando salto alto e falei pra ele jogar que nem homem. Eu fui racista? O personagem fala, não, você foi racista, machista e homofóbico. Então, então assim, é um desafio porque são temas que são preconceitos, né? Que geralmente as pessoas tratam de forma séria, mas dá até para a gente levar isso para o humor, mas sem banalizar, é, sem reforçar a opressão, pelo contrário, criticando a opressão, criticando o preconceito. E o que a gente vê por aí, na maioria das vezes, em espetáculos, em filmes de humor, são eles reforçando a opressão. Sabe? Uma vez eu vi um filme onde uma pessoa que ia casar, ela tava. No dia que ela ia casar, a mãe dela estava em casa vestindo a filha, ajudando a filha, e o botão do vestido de noiva, sabe, tipo, estourou lá o negócio. E eu falei, cara, primeiro que essa história. Ah, uma coisa que eu aprendi também com o professor. As histórias, elas têm que sempre, por mais que seja ficção, mas elas têm que sempre ser coerentes, entendeu? Qual é a noiva que engorda? Primeiro ponto. Qual é a noiva que engorda? As noivas, elas tomam remédio até para emagrecer, remédio de controlar, remédio que não dá, remédio condenado pela Anvisa. Até isso elas tomam para emagrecer. Elas fazem dieta, não sei o quê. Porque noiva e noivo, todos emagrecem. Não, não sei porquê, mas todos emagrecem. Assim, todos que eu conheço. Ah, tô fazendo dieta porque eu vou casar. Para mim, eu até condeno isso, porque casa com o corpo que você tem, gente. Sabe? A gente justamente quer quebrar todos esses estigmas horrorosos, vai casar, tem que estar magro. Não, sabe? Vai ser um galã, tem que estar magro. Não, vai casado com o corpo que você tem. E aí, então, para começar, que essa história não me convence, porque a gente vive ainda numa sociedade gordofóbica, onde as pessoas casam e querem emagrecer, querem para sair na foto no momento mais especial da vida delas, com magras, né? Então, assim, então eu não conheço. E outra, por que colocar uma gorda que engordou? Por que não poderia? Não poderia ser uma mulher magra que engordou? Eu conheço pessoas magras que comem muito mais do que pessoas gordas. Eu tenho um amigo que é isso aqui e ele bate prato de manhã, sabe? Ele come macarrão, sabe? Arroz, feijão e farinha de manhã. E eu conheço pessoas gordas que se alimentam, elas comem pouco e de forma bem saudável. Então, assim, é cair nesse lugar. Viu? Viu como é que, então, sem querer, ali nessa cena reforçou um preconceito de gordofobia do gordo, como se o gordo não se controlasse. Ela não conseguiu se controlar nem para o casamento dela, comeu pra caramba e não coube dentro do vestido. Essa história já não me pega. Essa história não me. Eu não tenho. Não por eu não ser mulher e não ser gordo, entendeu? Mas assim, porque todas as histórias que eu conheço de amigas minhas, por exemplo, que casaram, elas emagreceram. Elas mesmo sendo magras ou mesmo sendo gordas, elas fizeram dieta para aparecerem mais magras nos seus casamentos. Então aquela história não me pegou. E ainda foi preconceituosa, porque além da mulher não ter emagrecido, ter engordado, ainda era uma mulher gorda. Queria pegar. E aí você vê que querer fazer humor com gordo. Por quê? Por que não pegou a magra que engordou? Iria ter graça se uma mulher magra, o vestido da mulher magra, o botão estourasse, assim, do tipo, ai, não coube, eu comi. Não, né? Porque aqui a gente está acostumado com a piada gordofóbica, do gordo que não resistiu, que não conseguiu e não conseguiu segurar, ficar numa dieta, comeu muito e não coube dentro do próprio vestido. Só que isso não tem graça. Então, nesse espetáculo aqui, aí voltando lá ao espetáculo de stand-up que eu estou fazendo, que eu escrevi,
É para questionar justamente isso, o nosso riso, sabe? A qualidade do que apresentam pra gente e o nosso riso, sabe? A gente não tem que rir dessas coisas. Então, esse cuidado, assim, aí voltando pro especial do Prime Video, eu levei para ler. Eu estava trabalhando com temas que são, né, opressões, mas eu soube criticar, fazer chacota em cima das opressões e não do oprimido. E a outra cena que eu fiz lá era de um funcionário invisibilizado. E aí eu contei toda a trajetória desse funcionário. Ele é um administrador, ele trabalha numa empresa, num setor de administração, e ele foi lá e levou o currículo e colocaram ele como office boy. Olha só, eu tô tratando do racismo. Colocaram ele como office boy, porque é um preto administrador. Ah, gente, vamos colocar ele como office boy. Então ele já começa falando. É um grande comercial de uma operadora, igual tinha um comercial de uma operadora de telefone, que as pessoas falavam, essa é minha vida, esse é meu clube, esse não sei o quê. Então, a minha inspiração foi esse comercial, onde ele começa falando: oi, meu nome é Sidmir e eu sou administrador de empresa, sou formado em administração, mas aqui nessa empresa eu trabalho eu sou formado em administração, igual todas essas pessoas, mas quando eu deixei o currículo aqui, me chamaram para ser office boy, eu aceitei, com a promessa de que em 6 meses eu seria promovido, né, a administrador. Depois de 3 anos, eu fui promovido a office boy sênior e ganhei mais trabalho, não sei o quê. E aí, nisso é tudo ele andando. Num dado momento ele fala, mas aí agora com esses novos tempos e as empresas tendo que com as empresas tendo que se adequar aos novos tempos e pensar em diversidade e sendo cobradas por isso, perceberam que não tem nenhum preto em cargo de chefia e eu fui promovido a coordenador. Aí ele vai e aí bota, já vem com não era um blazer, era um, ai como é que chama o que não é blazer, é aquele que vem assim. E aí ele com colete. E aí ele passa numa porta e já tá com um colete. E aí e as pessoas. Oi, Sidmir, parabéns pela promoção. Ai, chefe, não sei o quê. As pessoas que ignoravam ele, porque ele tá passando e todo mundo ignora ele. E e antes, quando ele ainda tá como office boy, na verdade, todo mundo ignora ele quando ele quer coisas. Tipo, posso sair mais cedo? Poxa, eu precisava comprar um, não sei o que, levar meu filho na escola. Todo mundo ignora. Mas lembram dele na hora de pedir. Aí tem isso também que é um momento engraçado. Compra não sei o que pra mim, pega não sei o que pra mim lá. E sem olhar no rosto do rapaz. Ele até pedidos que não deveriam, sabe, tipo, me pedir, tipo, compra camisinha de tutti-frutti, mas se falar comprar, eu vou te demitir. E aí, depois, quando ele vira coordenador, as pessoas enxergam ele como uma pessoa mesmo, e não como um cara que está ali para servir. E aí, porque ele virou coordenador, ele foi para aquele patamar, né? O preto chegando num lugar, sabe, de privilégio. E aí as pessoas falando com ele. E depois, ele é o coordenador que mais dá resultado ali, ele falando. E aí ele ganha a vaga de diretor. Aí ele tira o blazer de um cara e veste, o cara sai, tipo, demitido. E aí todo mundo, sabe, celebra ele, bate palma, se admira. Então, assim, tudo isso para dizer que dá pra gente contar uma história. Ali eu critiquei o racismo, entendeu? Eu não fiquei falando, aí o preto chegou e não sei o quê, e rindo do oprimido, sabe? A mulher, porque eu já fui num espetáculo com a minha mãe, num stand-up, né? Até. Vamos ver a minha amiga. E a amiga dela é uma nordestina. E a amiga dela fazia uma nordestina caricata. A nordestina que fala berrando, que dá esporro em todo mundo e que anda de perna aberta, sabe? Igual uma mocoronga. E eu não vejo esses nordestinos. Eu vejo muito quando projetos de humor, por exemplo, de televisão, de teatro, quando querem retratar o pobre com o peito aqui, com os dentes todos podres, sabe? O cabelo sem vaidade alguma, porque isso já vai cair num lugar do engraçado, mas engraçado porque é tosco, mas não é, não, a gente não tem que rir disso aí. Até porque você vai numa favela, eu vejo as meninas, elas poderiam sair dali para uma passarela de moda, porque uns cabelos, e hoje que a mulher finalmente está amando, né, graças a esses novos tempos, onde a gente está aprendendo a se amar, uns cabelos, uns mais bonitos que os outros, sabe, e é trança, é dread, é black, umas roupas que, pô, assim, podia estar na loja mais cara do shopping, ou até pode estar mesmo, porque essas pessoas também podem comprar.
sabe, mas assim, perfumadas, com os dentes bonitos. Eu não vejo. A gente ri e a gente nem vê, porque a gente faz uma associação, de repente, a uma coisa assim, de algum parente nosso, e sabe? E que a gente debochava e que também não era certo, entendeu? Mas assim, a realidade do pobre, você vai numa favela, não é essa. E aí é justamente o que eu quis nesse stand-up que eu critico. É isso, ver a qualidade do nosso riso. Pô, de que a gente está rindo, sabe, hoje em dia? Então, por isso que é muito legal, até pra gente levar, e eu falo isso que muita gente gosta de começar pelo humor, porque diz que o humor é mais fácil. Não é mais fácil. É mais fácil se a gente cai nesse lugar de ficar oprimindo grupos que já são oprimidos, reforçar opressões, sabe, que o patriarcado comete, sabe? Então, assim, não é legal isso. É legal a gente levar essas técnicas que eu falei aqui para a gente aplicar no drama, na comédia também. E aí a gente vai fazer uma comédia de muito mais qualidade. E toda essa experiência, ela me deu base para hoje em dia ter podido aceitar, né, esse desafio que foi de ser supervisor do texto do Quem Matou Zumbi, e justamente para ver isso, onde eu pude analisar, era uma história com princípio, meio e fim, se a gente os pontos, né, que eu quis analisar, uma história com princípio, meio e fim. A gente vai, o espectador vai ter um envolvimento com o protagonista, sim, sabe? Eram histórias que geravam empatia, onde também mostrava as fragilidades, a força dele, mostrava um combinado de sentimentos daquele personagem que fazia com que o espectador se identifique, que faz com que o espectador se identifique com ele e torça por ele e queira ver onde ele vai chegar, sabe? Até o fim. E e é muito importante, uma coisa que é muito importante também, que foi uma coisa que foi muito importante analisar nesse roteiro também, foi exatamente se ele tinha coerência nas coisas, né? É lógico, ali ele está fazendo umas viagens e tal, isso aí a gente leva para ficção, isso aí não existe, né, aqui no plano real, então a gente pode viajar. Agora a gente não pode viajar no que quando a gente vai comparar com a realidade, sabe? Quando a gente está fazendo uma coisa comparando com a e inventa que nem o negócio do vestido da noiva, né? Que assim, não existe aquela coisa do vestido da noiva. E era ver, dentro do que era real, sabe? Ver se tinha coerência e na ficção deixar a coisa, deixar a liberdade fluir. E foi isso que aconteceu. Então ele combinou muito bem a coisa da coerência com a realidade e com as loucuras lá das viagens dele, de volta, de ida para os tempos. Que é puramente ficcional. Então esse combinado ficou muito, para mim, foi muito acertado e muito bom contar com o financiamento do Foca, né? Assim, escrevam um conselho que eu dou para vocês, escrevam em editais, porque muitas vezes vocês estão com um espetáculo que ele é muito rico de detalhes e precisa ter uma verba de produção que às vezes vocês não vão ter, e editais como o Foca, eles vão viabilizar isso. Então, um conselho muito bom, escrevam e inscrevam o projeto de vocês em editais. Meu nome é Adalberto Neto e essa foi a oficina de dramaturgia do projeto Quem Matou Zumbi.